Imagine aqueles dias que você abre o seu gráfico e fica meio em dúvidas sobre para onde o preço está indo. E com apenas um indicador, você consegue ter sinais de tendência de baixa ou tendência de alta. E essa é a proposta do indicador Sinais de Média Móvel. Então, além de eu te explicar como esse indicador funciona, algumas modificações que eu fiz que aumentaram muito a minha assertividade dentro dos meus trades, eu ainda vou te ensinar duas estratégias para você operar com esse indicador, uma sendo uma estratégia mais segura para você que é mais conservador no mercado e outra estratégia para você que quer pegar grandes lucros dentro da sua operação e mesmo assim arriscar pouco dinheiro. Então, para saber tudo isso, fica comigo até o final desse vídeo e roda a vinheta, editor! Fala, trader de sucesso! Aqui é o Narciso do canal Inicia Cripto e no vídeo de hoje eu quero te passar um indicador que eu encontrei que me trouxe ótimos resultados nos últimos dias. E esse é o tipo de indicador que os inscritos mais gostam aqui dentro do canal, que são os indicadores com sinalizações, ou seja, que nos trazem um sinal ou uma informação de algo no gráfico. No caso desse indicador Sinais de Média Móvel, ele vai nos apontar sinais de tendência do mercado, sejam tendências de alta, quando o mercado inicia ou tem continuação de estrutura de alta no gráfico, ou tendência de baixa para o lado inferior do nosso gráfico. E quando eu peguei o script deste indicador, eu percebi que sim, ele era muito efetivo. Por exemplo, aqui no meu gráfico, no tempo gráfico de 3 minutos da criptomoeda Mana, podemos perceber que temos uma estrutura clara de alta. Isso pelo fato que o mercado faz topos e fundos ascendentes no gráfico. Então, esses sinais de tendência de alta caem muito bem quando nós temos uma tendência clara de mercado, neste caso, uma tendência de alta. Porém, eu também identifiquei que ele me dava muitos sinais contra a tendência, como por exemplo, esses sinais de tendência de baixa dentro de uma estrutura clara de alta. E por isso, eu quis fazer algumas modificações nesse indicador para que ele filtrasse os nossos sinais de forma mais otimizada e excluísse os ruídos de sinais contra a nossa tendência. E no meio desse processo, eu acabei fazendo vários testes com vários indicadores. Porém, eu adicionei uma pequena modificação e o resultado ficou muito interessante. Perceba que o nosso indicador é composto essencialmente por médias móveis, sendo uma média curta sobre uma média longa, e isso é o que vai gerar os nossos sinais dentro do nosso indicador, porém ainda faltava uma média de longo alcance, uma média que é muito conhecida por definir tendências no mercado, e essa é a média de 100 períodos. Então eu quero que você perceba como dentro dessa estrutura de alta, por diversas vezes, nós tivemos vários sinais de tendência de baixa. Agora, olhe como todos esses falsos sinais acabam saindo do nosso gráfico depois que eu adicionei a média de 100 períodos dentro do nosso indicador. Então, dentro dessa clara tendência de alta, temos apenas sinais de tendência de alta. Assim como, se eu vir aqui um pouco atrás do gráfico, perceba que dentro dessa estrutura clara de baixa, nós temos apenas sinais de baixa. Eu fiz questão de mostrar essa modificação que eu fiz dentro desse script para que você perceba o quanto ter conhecimento aqui dentro do mercado é muito importante. Então, já sabendo que tanto a média de 100 quanto a média de 200 dividem muito bem a tendência de um gráfico, ao acrescentar ela aqui dentro do nosso indicador, os nossos sinais ficaram muito mais assertivos. E agora eu já consigo te explicar um pouco mais a fundo como você utiliza esse indicador na prática, quais são os detalhes que você tem que levar em conta na hora de operar e tem uma sinergia muito boa para aumentar a nossa assertividade. Mas antes disso, eu quero apenas compartilhar alguns lucros que os meus alunos enviaram aqui no grupo VIP da mentoria. E se você operou tanto final do mês passado quanto
está operando o começo desse mês, você sabe que o mercado anda meio indeciso e bastante lateral no gráfico diário. Porém, dentro dos mercados futuros em tempos gráficos menores, nós estamos conseguindo tirar um excelente lucro, como o lucro de 528%, 516%, 300%, 450% e até lucros que quase chegaram a 700% feitos em apenas uma operação. Conseguimos comprovar que quem está operando em tempos gráficos menores está tirando uma boa grana. Narciso, que grupo de alunos é esse? E se você não sabe do que eu estou falando, eu te convido a clicar no primeiro link da descrição e conhecer a minha mentoria Setups Multiplicadores, onde aqui eu te ensino setups para operar dentro dos mercados futuros em tempos gráficos menores, ou seja, operações de curto prazo e que mesmo assim você consegue um lucro que antes demoraria dias ou semanas. Então, trader de sucesso, pare de gastar dinheiro com cursos caros que sempre te ensinam mais do mesmo e pagando muito menos do que muitos cursos por aí, você aprende os mesmos setups que os alunos estão conseguindo 500% de lucro em apenas uma operação. E abaixo do link eu ainda vou deixar um cupom de desconto. Então não perca mais tempo e venha aprender os melhores setups para operar aqui dentro do nosso mercado cripto. E já voltando para o nosso indicador sinal de média móvel, como eu expliquei para você no começo do nosso vídeo, eu acrescentei a média de 100 períodos como filtro do nosso indicador, e essa média é representada por essa linha amarela. Então, toda vez que o nosso indicador irá acima da nossa média de 100 períodos, estamos em uma tendência de alta muito bem mostrada por esta pernada do mercado, que antes nos dava sinais de venda dentro dessa tendência, agora vai nos entregar apenas sinais dentro dessa tendência de alta. Então perceba que aqui ele nos deu um sinal de tendência de alta e de fato este sinal foi concretizado com este pivô de alta logo na sequência, onde dentro do pullback deste primeiro movimento também tivemos um outro sinal aqui ao lado. E também foi muito assertivo e acertou essa alta que viria. E como eu sempre costumo falar aqui dentro do canal, nenhum indicador ou setup é 100% assertivo. Então perceba que aqui ele me deu um sinal de tendência de alta, onde eu seria estopado logo em seguida. Porém, aqui ao lado eu já teria um outro sinal dentro da tendência e me daria sim um lucro nesta operação. Então perceba que de 4 sinais que o indicador entregou para nós, ele teve um acerto de 3 sinais e estopou apenas um. E essa foi a média de assertividade que eu tive durante os meus trades antes de trazer esse indicador aqui para você. Em média, a cada 4 operações eu estopava uma assertividade muito interessante. E talvez você esteja se perguntando como você opera cada sinal desse. Bom, aqui existem duas formas de nós operarmos. A primeira é a forma mais segura. Funciona da seguinte maneira: quando nós temos um sinal, como foi este sinal aqui de tendência de alta, nós vamos entrar no candle que abrir após esse sinal. Neste caso, o candle abriu nesta região. Já o stop da nossa operação, podemos colocar abaixo do candle que deu um sinal. Então, eu vou sinalizar aqui na cor vermelha para você. E já para projetar o nosso alvo, nós vamos buscar 2 vezes aquilo que arriscamos. Eu posso vir aqui no meu canto esquerdo do TradingView, vir em extensão de Fibonacci e projetar do meu stop até a minha entrada. Então, perceba que aqui, alvo 2 atingido com sucesso. Já no sinal ao lado, eu faço o mesmo processo. Stop no fundo, entrada na abertura do próximo candle, alvo 2 atingido com sucesso. Já aqui nessa operação, como eu falei, nós teríamos estopado, pois o mercado teve um recuo, porém, na operação seguinte nós já recuperaríamos o valor perdido. E essa é a primeira maneira que você tem para operar este indicador. Já a segunda maneira, que é um pouco mais arriscada, porém, pode garantir um bom lucro no seu bolso, está acontecendo justamente agora. E essa maneira é você tentar pegar uma pernada inteira de lucro. E isso você consegue em uma situação específica do gráfico, que é justamente quando as médias do nosso indicador ultrapassam a nossa média de 100 períodos. Pois quando isso acontece, na maioria das vezes, nós temos um movimento
maior do mercado. Pelo menos nos tempos gráficos menores está sendo dessa forma, então perceba que aqui o meu indicador deu um sinal de alta, as médias do indicador ficaram acima da minha média de 100 períodos e eu tive essa pernada longa do mercado. Então nessa situação, o meu stop fica abaixo do candle de entrada, a minha entrada fica no rompimento do candle de sinal e até aqui o nosso operacional está igual ao modo que vimos anteriormente, porém a minha saída não se dará na projeção de alvos, e sim na hora que os candles entrarem para baixo da média do meu indicador. E deste modo perceba que eu tenho um stop curto em torno de 0,31, porém um alvo longo, no caso desta operação um lucro de 2,29, o que na prática, se eu operasse dentro dos mercados futuros, seria um stop de 30% para um lucro de 200%. Então perceba que enquanto a primeira opção é muito mais consistente, essa segunda opção é o tipo de estratégia que você perde de colher, porém ganha de balde. Então aqui você pegaria esse lucro enorme, aqui pegaria um lucro pequeno, e já aqui um pouco mais atrás no nosso gráfico, pegaria toda esta pernada de baixa. Então perceba que é sim um outro tipo de estratégia bastante efetiva. Ok, Narciso, eu gostei desse indicador, eu já entendi as duas maneiras em que eu posso operar e buscar os meus lucros no mercado, agora eu quero saber onde que eu baixo esse indicador. E o script deste indicador sinal de média móvel eu vou deixar disponível totalmente de graça no nosso grupo aberto do Telegram, que o link vai estar aqui na descrição. E tudo que eu peço em troca é que você deixe o seu like nesse vídeo, pois isso ajuda demais na divulgação do canal. Então, trader de sucesso, espero que você tenha gostado do indicador e do vídeo de hoje. Tenho certeza que para quem está começando no mercado, esse indicador com todas essas modificações vai ser uma mão na roda e facilitar a sua leitura de qualquer gráfico. E como eu sempre falo para você, nos vemos no próximo vídeo.